escritura que eu queria compartilhar com vocês. Diz o seguinte: o homem que foi chamado por Deus e designado que estende a mão para firmar a arca de Deus cairá pela flecha da morte, como uma árvore que é atingida pela flecha vívida de um relâmpago. Firmar a arca. Talvez você não esteja familiarizado com essa expressão. Então, quero relembrar para vocês que isso está se referindo à história no Velho Testamento de um personagem chamado Uzá. A arca havia sido roubada pelos filisteus, mas depois do Senhor ter enviado pragas, eles devolveram a arca e ela estava sendo trazida para o devido lugar. Acontece que quando os bois andavam, a arca ela pendia e parecia que ia cair. E foi lá Uzá, sem autoridade, porque, veja só, nem os sacerdotes podiam chegar perto da arca, apenas o sumo sacerdote, depois de uma preparação imensa, em determinado período do ano é que podia se aproximar da arca. Por quê? A arca da aliança simbolizava a presença física de Deus. E ele foi lá usar e tentou estender a mão, aliás, estendeu a mão, né, para segurar a arca. Quando ele fez isso, ele foi ferido de morte. Isso ficou uma lição muito forte para Israel. Talvez você pode até achar que o castigo dele foi duro demais, mas ele simboliza para nós a seguinte verdade: nós não podemos firmar a arca, ou seja, nós não podemos tentar corrigir ou ajudar, né? Às vezes a gente pensa, o reino de Deus ele está pendendo, ele está indo para o caminho errado. O profeta decidiu uma coisa que não faz muito sentido. Em âmbito mais local, né? O bispo ele não devia fazer essa atividade. O presidente do Quórum de Elders é imaturo, ele não sabe, ele vai aprender, ainda está fazendo errado. Deixa eu ir lá e dizer como deve ser. A presidente da sociedade, enfim, vocês entenderam o meu ponto. Quando a gente tenta alterar o curso do Senhor, a gente está firmando a arca. Lembro de uma irmã com certa inocência, ela disse: Elder, eu estava na missão, eu não queria comer o pão do sacramento primeiro, porque eu queria limpar minha garganta, sabe, antes de comer o pão. Ela queria então inverter a ordenança para que tomasse primeiro a água e depois o pão. Isso não faz parte do reino de Deus. Ela estava, mesmo que assim, sem maldade, querendo firmar a arca. E nós, evidentemente, não permitimos que isso acontecesse. Às vezes as pessoas são bem intencionadas. Elas acham que a igreja tem que tomar determinadas posições ou rever determinadas posições, mudar, né? Ou dizer certas coisas. Falam, é a hora da igreja se manifestar sobre esse tópico. Meus irmãos, muito cuidado para não aconselhar a Deus, que sabe todas as coisas. Antes, nós precisamos receber conselhos de sua mão. Também, nós, como eu falei, temos uma esfera de responsabilidade e influência na nossa família, comunidade e igreja. Se nós tentarmos firmar a arca querendo fazer coisas pelas quais não fomos designados a fazer, nós poderemos morrer naquele exato momento. Talvez não fisicamente como Uzá, mas certamente espiritualmente. Olha só que citação interessante tenho aqui. O presidente David O. McKay disse: corremos certo risco ao nos desviarmos da nossa esfera de ação e tentarmos dirigir sem autorização os assuntos concernentes à vida de outro irmão. Lembre-se do caso de Uzá, que estendeu a mão para firmar a arca. Ele achava que tinha o direito de, no momento que os bois tropeçaram, erguer a mão e segurar aquele símbolo do convênio. Olhemos ao nosso redor e observemos como rapidamente as pessoas que tentam firmar a arca sem possuírem a devida autoridade morrem espiritualmente. Sua alma se torna amargurada, sua mente desajustada, suas concepções enganosas e seu espírito deprimido. Essa é a lamentável condição dos homens e mulheres que, negligenciando suas próprias responsabilidades, passam o tempo encontrando defeitos nos outros. Que nós não possamos ter esse castigo sobre nós porque firmamos a arca. Se nós temos a intenção
de firmar a arca, vamos nos arrepender, porque se o fizermos, nós sofreremos as consequências de uma morte espiritual. Perfeito, vamos